Saúde é com a gente. Eu sou a Mariane Manfredini e hoje eu converso com a pneumologista a doutora Caroline Bento. Doutora, é um prazer recebê-la aqui conosco. Olá, obrigada pelo convite. Olá, clientes Unimed. Eu vim aqui para esclarecer um pouco mais sobre o Covid e sobre as doenças respiratórias. Então, nós estamos vivenciando um cenário de pandemia do coronavírus, o Covid-19, que pode causar infecções respiratórias que variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS. Os pacientes, as pessoas que fumam, eles têm mais chances de ter complicações se eles tiverem o coronavírus? Ainda não foi estabelecido o fator de risco, uma causalidade entre tabagismo e Covid, porque é uma doença muito recente, nós estamos aprendendo muito ainda com Covid. Mas já é sabido, e alguns estudos têm demonstrado, que os pacientes graves são tabagistas. Os pacientes graves que são entubados, que levam a insuficiência respiratória, essa síndrome de aguda, né, da lesão dos pulmões. Então, é sabido que esses pacientes geralmente são tabagistas. E o cigarro, o tabaco, a nicotina e o vapor, enfim, tudo que contém naquele cigarro, ele queima todas as vias aéreas, tanto a via aérea superior quanto a via aérea inferior, e deixa essa mucosa muito mais suscetível à entrada de vírus, bactérias e fungos. Doutora, cigarros eletrônicos ou fumo narguilé, eles causam menos danos? Não, causam até mais danos, né? O cigarro eletrônico, ele tem no componente da essência algumas substâncias que têm sido identificadas a levar lesão aguda grave, né, chamada EVALI. Suspeita-se que seja a vitamina E ou o componente THC. Então, cigarro eletrônico é muito mais prejudicial à saúde, assim como o narguilé, que tem com quantidade de nicotina muito maior. E além do risco do compartilhamento desses objetos, né, e aí disseminando o vírus, o coronavírus. Apesar da orientação do afastamento social, muitas pessoas elas estão se reunindo em casa ou fazendo grupos em chácaras. Isso também é muito arriscado para os tabagistas? Sim, sim. Se reunir, né, usar o narguilé, fazer esse contato próximo, dividir, né, o cigarro eletrônico e o narguilé, isso realmente pode disseminar o coronavírus. Então, a gente sempre reforça, não divida nada, nenhum utensílio, nada, nenhum, né, não do cigarro ou qualquer outro objeto pessoal, né? E o isolamento social é uma das medidas mais importantes nesse contexto de pandemia. O isolamento social ele também pode gerar uma grande ansiedade, principalmente para os tabagistas, aumenta a vontade de consumir o tabaco. Como que eles devem proceder nessa situação? Então, importante lembrar que a gente está num período muito sensível, né? Um período muito frágil em relação à pandemia do coronavírus. Então, é um vírus que se dissemina muito fácil, né? Então, a gente tem que manter as medidas de higiene. E se o paciente ainda aumentar a quantidade de cigarros que ele fuma, isso vai lesar mais esse pulmão. E se ele vir a ficar doente, isso vai ser mais prejudicial, né? Além do mais, que quanto mais cigarro, mais inflamação e mais possibilidade de desenvolver doenças, né? Como a doença DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecido enfisema do tabagista. Então, se você já você gera uma pneumopatia, você ganha uma doença pulmonar, isso vai te deixar muito mais grave num contexto de infecção de coronavírus. Doutora Carolina, uma pessoa que decidiu parar de fumar por medo do coronavírus, ela deve fazer o quê? Sim, ela deve continuar estimulada a ir em frente. Se ela tem todo esse contexto do coronavírus, traz a importância
para cessar o tabagismo, para hábitos saudáveis. Eu acho que todo mundo, nós estamos aprendendo a cuidar mais da nossa saúde, em termos de higiene, em termos de alimentação saudável. E aí, em relação ao tabagismo, mais importante ainda, porque o coronavírus, o acometimento dele é pulmonar, praticamente pulmonar. Então, temos que usar as medicações corretamente, quem for asmático, quem já for DPOC. E, em relação ao tabagismo, é um ótimo momento para iniciar a cessação. Então, o mais importante é querer parar de fumar. As medicações dão apoio, dão auxílio, mas o mais importante é a sua vontade, é a sua determinação, a sua meta de realmente parar de fumar. E o isolamento social traz muita ansiedade, traz muito o ócio, às vezes a pessoa fica em casa. Então, comece a pensar o que você pode fazer em casa, ler livros, fazer alguns estudos pela internet, ter um hábito mais saudável para não ganhar peso, beber bastante água, tentar vencer e driblar a ansiedade para que você não fume tanto, não fume a mais. Ou também começar a parar de fumar. E quais são as doenças pulmonares que fazem parte do grupo de risco? São as pneumopatias, as doenças do pulmão. Então, a gente tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPLC, que é um enfisema, popular enfisema. Temos o quadro também de asma, que é a bronquite alérgica, que geralmente popularmente a gente fala. Também tem as doenças pulmonares intersticiais, que são as fibroses pulmonares, e todo outro acometimento sequelar, um pulmão com cicatrizes, com bronquiectasias, que são brônquios dilatados e deformados por algum motivo que teve no passado, sequelas de tuberculose, se ele tem já uma redução de volumétrica de um pulmão, pacientes que têm pulmão único. Então, tudo isso são fatores de risco dentro das doenças pulmonares. Então, só para reforçar, uma pessoa que teve uma doença pulmonar na infância, ela permanece no grupo de risco? Se ela teve uma doença pulmonar pontual na infância, não é uma doença crônica, como uma fibrose cística. Fibrose cística é uma doença que pode acometer o pulmão e ir destruindo o pulmão, Vamos resumir dessa forma. Aí sim é uma doença que vem da infância e continua, uma doença crônica. Agora, se ela teve uma pneumonia quando era criança, 5 anos, e não ficou com nenhuma sequela daquilo, então ela volta à imunidade, volta à saúde e não configura nenhuma doença pulmonar. Existe algum exercício respiratório que ele possa ser feito para melhorar a função pulmonar? Assim, de um modo geral, num contexto de pandemia e isolamento social, vamos pensar num exercício em casa, Então, a correção da postura, não evitar a cifose, que é jogar o corpo para frente, porque isso com o tempo leva à deformidade torácica e esse pulmão ele tem dificuldade de expansão. Então, uma boa postura, medidas de alongamento, respirar fundo, respirar mais com tórax do que com abdômen, expandir esse tórax, postura. Então, exercícios de alongamento, basicamente são básicos e são importantes e dá para fazer em casa todos os dias. E, doutora, por que algumas pessoas podem transmitir o vírus mesmo sem apresentar sintomas? Isso. Eles dizem que em torno de 60% dos casos dos pacientes infectados por coronavírus são oligossintomáticos, ou seja, pouco sintomáticos. Então, às vezes é uma febre que vem e aquilo não segue, ou uma dor de garganta leve. Então, esses pacientes, eles são transmissores. E isso que é o que eu falo, a gente está aprendendo muito com essa doença. Então, por qualquer sintoma que você tenha que lembre de via aérea, então dor de garganta, uma coriza,
uma dor no ouvido, você não está sentindo o cheiro, não está sentindo o paladar, febre, uma tosse, geralmente uma tosse mais seca de início. Então, procure uma avaliação médica, né? Ou, se você estiver percebendo tudo isso e já com todas essas informações que a gente tem na mídia, né? Fique em casa. Né? Fique em casa, procure ficar 14 dias em isolamento, mais um isolamento mais importante em domicílio, né? Porque você pode ser um paciente oligossintomático, ou, né, tem poucos sintomas, e assim a gente ajuda a diminuir a transmissão do vírus. Lavar as mãos é mesmo importante? É super importante, né? A gente tem a questão do álcool gel, tem a de lavar as mãos. Se você está em casa, lave as mãos, né? Deixe o álcool gel para os momentos que você for sair de casa, os momentos que você não tem ali uma água e sabão, né? O álcool gel é equivalente, só se sua mão tiver sujidade. Se estiver suja a sua mão, aí tem que ser água e sabão, né? E também, em casa, faça uma área onde você coloque seus sapatos quando você chega da rua. Faça uma área como a gente chama de área suja, né? Coloque seus sapatos num canto, né? Tire os sapatos para entrar em casa. Não compartilhe os talheres com os outros familiares nesse tempo. Talheres, utensílios de uso comum. Limpe sua casa, areje a sua casa, né? Pode ser também para a limpeza de casa, a água sanitária diluída, né? Ajuda bastante. Então, as medidas de higiene são muito importantes. Doutora, como que ficam os atendimentos no Espaço Viver Bem durante a pandemia? O Espaço Viver Bem, ele está no momento realizando um monitoramento de casos suspeitos do Covid. Então, esses casos suspeitos, eles vêm referenciados do Hospital São Domingos, né, e de outros setores da Unimed, como a Casu e a Unimed Pleno. Nós monitorizamos esse paciente por 14 dias, né, e seguimos para ver se ele está tudo bem, se ele vai desenvolver algum sintoma mais grave, e aí ajudando, né, auxiliando esse paciente sintomático, doente, enfim. Também temos lá no Espaço Viver Bem, estamos ainda também dando continuidade aos programas de gerenciamento de casos crônicos, mas com menos visita, para expor esse paciente que está em casa, expor menos esse paciente que está em casa. A gente está fazendo mais também monitoramento telefônico. E continua as atividades de intervenção específica. O que é isso? É quando o seu médico te passa um antibiótico endovenoso e você pode ser realizado um tratamento domiciliar, sem a necessidade de um tratamento hospitalar. Né? Então, manteremos essas atividades um pouco diferentes, né? Um pouco ajustadas diante da pandemia, para a gente também respeitar a questão do isolamento, né? Diminuir essa exposição dos pacientes à equipe de saúde, mas sempre junto com vocês. E quais são as orientações para os pacientes e para os familiares? As orientações, então, são: fique em casa, né? Ficar em casa, evitar o sair de casa ao máximo. Então, e vai na padaria, claro que a gente tem que ir em estabelecimentos básicos, né? Da alimentação, farmácia. Então, assim, compre, vai de máscara, máscara de pano. Eles têm falado muito sobre a máscara de pano, isso é até outra discussão, mas se você estiver sintomático, vá de máscara cirúrgica, se possível, né? Faça a sua compra. Aí, essa hora, leve o álcool gel, né? Passe o álcool gel antes de sair. Se você pegou no dinheiro, pegou na sacola, passa o álcool gel de novo, volta para casa.
Então, tente sair o menos possível de casa, mas também trabalhe sua saúde, tanto mental quanto física, dentro de casa. Não se esqueça de manter os seus hábitos saudáveis. Se você for tabagista, inicie uma sessão inicie a sessão de fumar, né? Pare de fumar, isso vai ser muito benéfico para você, viu? Já é um estímulo para você parar de fumar. Então, é o isolamento social, são os cuidados de higiene e ficar atento aos sintomas. E sim, vamos reforçar. Quais são os sintomas que a gente tem que ficar alerta? Sintomas de via aérea superior, como coriza, aquela aguinha que escorre do nariz, né? Dor de garganta também, uma garganta ruim, arranhando. Tosse, febre acima de 37,8, falta de ar, pode acontecer, nunca, né, quando o caso vai ficando mais grave. Então, tosse, febre, falta